da mesma, o presidente Luiz Carlos Filho solicitou ao vereador Alcides Osório da Silva que compôs a mesa diretora como vice-presidente ad hoc. Na abertura dos trabalhos, foi solicitado ao secretário que fosse feita a leitura da ata da reunião ordinária do dia 14 de 5 de 2014. Após a leitura, a mesma foi submetida à discussão e votação, a qual foi aprovada por todos. Na sequência, pelo presidente, foi passado para o expediente do Legislativo, com leitura das seguintes indicações. Do número 76 da 80 de 2014, autoria do vereador Leonardo Sete Vieira, de número 81 a 83 de 2014, dos vereadores Leonardo Sete Vieira e Fábio Henrique Gonçalves de Oliveira. Do número 84 a 86 de 2014, do vereador Fábio Henrique Gonçalves de Oliveira. E a de número 87 de 2014, dos vereadores Hélio Cristina Teixeira, Maria Célia da Silva, Leonardo Sete Vieira e Alcides Osório da Silva. Colocadas em discussão e votação, aprovada por todos os presentes. Na sequência, pelo presidente, foi passado para o expediente de terceiros. Fazendo uso da tribuna, o senhor Evaldo Antônio Medeiros, membro do Conselho Pastoral da Comunidade Nossa Senhora da Aparecida, do bairro Canaã, que devido ao grande índice de assaltos e atropelamentos na região, solicitou que fosse colocada em caráter de urgência uma iluminação da passarela na BR-262 na entrada do bairro Canaã, e ressaltou também a importância de melhor atendimento da coleta seletiva do município. Sugeriu ainda que fosse feita uma campanha informativa especificando as cores destinadas a cada tipo de lixo. Após o uso da tribuna livre, fizeram uso das palavras dos seguintes vereadores. O presidente Luiz Carlos Filho enfatizou a necessidade da iluminação da passarela, pois ele mesmo já presenciou um grave acidente no local. Ele pediu ainda uma melhor colaboração do município com a coleta seletiva. Informou também que o caminhão de lixo não passa nas ruas de terra em vários pontos da cidade. O vereador Leonardo Sete Vieira se manifestou dizendo que havia informado a DENIT a necessidade da iluminação do local e que ainda não foram tomadas nenhuma providência. Ele sugeriu ainda que fosse feito um ofício destinado ao mesmo, com a assinatura de todos os vereadores para uma possível solução do caso. Sobre a coleta seletiva, ele afirmou que, além de limpar a cidade, ela ajuda o meio ambiente e gera mais recursos para o município. Sugeriu também uma campanha de conscientização para toda a população, que conta com a colaboração de todos para colocar o lixo no horário da coleta seletiva, evitando assim que o lixo seja espalhado para os animais. Logo em sequência, o vereador Hélio Cristina Teixeira se pronunciou em relação à coleta. Ele contou que esteve pessoalmente no aterro sanitário da cidade e presenciou uma desorganização total e uma falta de humanização, pois chegou a haver grande número de pessoas vivendo do lixo dos outros. Ele se mostrou preocupado ainda com o meio ambiente e reforçou a necessidade da iluminação da passarela e o descaso do DENIT com a cidade de Juazeiro. A vereadora Maria Célia da Silva parabenizou o senhor Evaldo pela iniciativa, dizendo que realmente a coleta do lixo está defasada. Lembrou ainda que o aterro sanitário é um verdadeiro lixão a céu aberto. Ela afirmou que a fumaça da queima do lixo, uma vez inalada, das graves consequências da saúde. O vereador Jurandir Barroso dos Santos comentou sobre a capina da cidade, em que existem apenas 5 funcionários da empresa que prestam serviço para este município. Informou também que visitou os bairros de Cidade Nova, Canaã e Francelinos, e que somente as principais ruas foram limpas, deixando as demais de lado. Ele solicitou ao secretário municipal de obras que contrate mais funcionários para a resolução do problema. O vereador afirmou ainda que, sobre o caso da coleta de lixo, aprovaria a iniciativa da divulgação e conscientização para as pessoas do município, mas criticou a Secretaria Municipal de Comunicação, alegando que, a seu modo de ver, nada acrescenta no presente momento. O vereador Alcides Osório da Silva agradeceu a presença do senhor Evaldo e pediu que fosse acrescentado ao ofício que será encaminhado ao DENIT o pedido de 2 postes na rua 11 no bairro Graúna e a iluminação da rua Washington Pires, próximo à BR-150 no bairro Cidade Satélite. Ele afirmou ainda que visitou o aterro sanitário e pediu que o trator fosse ligado e fosse feito uma bala para apagar o fogo da queima do lixo. Mas foi informado pelo funcionário que o trator só funcionava por 15 minutos, ficando a maior parte do tempo desligado. O vereador Leonardo voltou a se pronunciar, dizendo que foi informado que esse trator está estragado há mais de 8 meses. O vereador Hélio também se pronunciou, ressaltando que o trator de um torno de R$30 mil por mês e não funciona como deveria. O vereador Jurandir denunciou a maneira que estão lavando a roupa de cama na policlínica, que a máquina de lavar é velha e lava apenas 8 quilos de roupa por mês. Ele lembrou ainda a falta de medicamento nos postos de saúde e afirmou que visitou o PSF do Centro
da cidade, e encontrando-se com um paciente que reclamava do atendimento médico. O mesmo paciente alegou que a médica não foi trabalhar porque fazia aniversário no mesmo dia, e tentando remarcar a consulta, o paciente não conseguiu, pois o médico foi informado que a médica estaria em reunião nos demais dias. O vereador pediu que fosse feito um ofício com assinatura de todos, cobrando do secretário municipal da saúde que se manifeste por meio do ofício, informando e promovendo a tramitação do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU. A vereadora Célia comentou sobre o Centro de Especialidades Médicas, Casa Amarela, informou que a consulta é marcada a partir das 15 horas, mas quando o paciente chega para pegar a senha, por volta de 14 horas, é informado que já não tem mais senha disponível. Segundo ela, os funcionários demonstram um trabalho mecânico e sem vontade. E lembra ainda do descaso do secretário municipal da saúde, que não responde nem resolve os problemas da saúde pública do município. A mesma vereadora solicitou um requerimento assinado por todos com a cópia da folha de conta dos funcionários dos postos de saúde do PSF e o valor pago por dia cada funcionário do setor de urgência e emergência, juntamente com a cópia da fatura do laboratório que presta serviço no processo licitatório. Ressaltou que esse pedido vai de encontro ao conselho da comunidade, além das inúmeras reclamações da população em relação à saúde do município. O vereador Leonardo afirmou que a saúde é o principal problema do município, pois se trata diretamente com a vida. Ele pediu aos funcionários da saúde pública um pouco mais de respeito no atendimento. O vereador se lembrou um dia que o secretário esteve presente na Câmara Municipal, fazendo um discurso de excelência e cheio de promessas, mas que infelizmente na prática até o presente momento não vem cumprindo o que foi prometido. Afirma ainda que não havendo melhor na solução, a solução mais cabível seria a troca do secretário. O presidente ressaltou a falta de coordenação do meio da saúde e afirmou que vai levar o caso diretamente para o prefeito Valério Aparecido dos Santos. Sem mais, para a próxima reunião ordinária, realizada no dia 28 de maio do ano de 2014, às 18 horas, presente todos os vereadores do Conselho Plenário Legislativo, com exceção do vereador Alexandre Salino Santos, nada mais, eu Cristiano Teixeira, secretário da Câmara, lavei presenteado, e achado como serão assinadas por todos os pronunciamentos são gravados na Câmara Legislativa. Em discussão lá. Não havendo discussão, em votação em favorável, a vez começar quem for contra se manifesta. Aprovada a ata, todos os vereadores, exceção do vereador Mário. Vamos passar a leitura de mensagem do projeto. O projeto de lei implementado é 199/2014. Mensagem de 19/2014, de Joaquim, 22 de maio de 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a vossas excelências para a apreciação dessa egrégia Casa Legislativa projeto de lei que altera a lei complementar número 368, uso e ocupação do solo para caracterizar terreno como zona de uso especial na região do distrito de Boa Vista, viabilizando a construção de condomínios residenciais com glebas e os lotes a partir da dimensão mínima de 1.000 metros quadrados. Solicitamos para o presente projeto tramitação de urgência, conforme disposto em nossa legislação. Atenciosamente assinado, Valéria Aparecida dos Santos, prefeito municipal. Pronto. Só tem projeto. Esse projeto tem encaminhado as comissões para parecer o tempo médico e regimental. Vou passar aí toda a indicação aqui. Indicação número 88/2014 dos vereadores Maria Célia da Silva e Leonardo Sete Vieira para a senhora prefeita municipal solicitando a providência e reparo em caráter de urgência na iluminação da Praça da Bíblia, no bairro Canaã, justificando que a praça se encontra às escuras e causando insegurança aos usuários da mesma. Também os moradores do entorno da praça estão sofrendo uma falta de iluminação. Conhecendo sua preocupação em atender bem aos municípios, antecipamos agradecimentos. Sala das sessões 26 de 5, assinado Maria Célia da Silva, Leonardo Sete Vieira. Indicação do 89 do vereador Leonardo para a senhora prefeita, sejam providenciadas as seguintes indicações na saúde mental. Primeiro, providenciar uma rampa de acesso a cadeirantes. Segundo, cadeiras. Terceiro, cadeira de roda. Justificando que o local necessita de cadeiras, pois pacientes e familiares estão sentando no chão para aguardar consulta,
sendo que alguns pacientes necessitam de serem carregados no colo, com a cadeira de roda e rampa, facilitarão aos funcionários e às famílias. 24 de maio de 8 de maio de 2014, assinado Leonardo Sete Veiga. Ainda no mesmo vereador Leonardo, indicação número 90 para a senhora prefeita, a quadra de Curumim. Oi? Pois não, senhor. Melhoramentos da quadra do Curumim, reforma dos vestiários, reforma da quadra, limpeza e cabina, troca dos alambrados e instalação de bebedouro, justificando que as solicitações acima venham atender o apelo da comunidade, visto que está em péssimas condições de uso e assim trará mais segurança para as crianças. 26 de 5, assinado Leonardo Sete Veiga. Ainda do vereador Leonardo, a indicação número 91 para a senhora prefeita, com as indicações de passagem de pedestres na linha férrea, situada no bairro Cidade Nova 2. Sinalização com placas, colocar luminárias nos postes e limpeza e capina, justificando que as solicitações acima venham atender a apoio da comunidade, que trará organização e segurança ao pessoal que transita no local. Assinado Leonardo Sete Veiga. Ainda do mesmo vereador Leonardo, indicação 92 para a senhora prefeita, solicitando a colocação de uma placa de, entre aspas, parar e estacionar em frente ao posto de saúde situado na Vila Maria Regina, justificando que a solicitação acima é um pedido da comunidade e com isso trará maior organização e evitará transtornos. Sala das sessões 26 de 5, assinado Leonardo Sete Veiga. Ainda do vereador Leonardo, indicação 93 para a senhora prefeita, requerendo a instalação de uma lixeira comunitária em frente à Escola Estadual Maria Luzia de Andrade, no bairro Cidade Nova, justificando que os moradores pedem que seja instalado com urgência, pois as que estão instaladas não estão suportando o lixo que está sendo colocado no chão, onde gatos e cachorros os esparramam, deixando a calçada suja e transitável. 26 de 5, assinado Leonardo Sete Veiga. E a última, do vereador Luiz Carlos Silva, indicação número 94, dirigida à mesa diretora, pedindo a solicitação da senhora prefeita municipal a complementação da rede de energia elétrica na rua Luiz Azevedo, iniciando-se na altura do número 48 da cidadania, localizada no bairro Veredo da Serra 1, esclarecendo que o último poste dessa encontra-se de frente ao lote 51, sendo um local de grande movimentação do referido bairro e que serve de apoio para todo colaborador, estabelecendo-se convênio com a CEMIG para tal fim, cujo pedido vem sendo reiteradamente feito pela população local, inclusive junto a essa prefeitura. 26 de setembro de 2014, assinado Luiz Carlos Silva. Encerrado o tempo. Em discussão, os requerimentos, as indicações. Não haver discussão e votação. Quem for favorável para isso constar, quem for contra se manifesta. Aprovadas as indicações por todos os vereadores. É expediente dos senhores vereadores. Vereador Júlio. Presidente, colegas vereadores, povo presente. Presidente, eu queria só salientar um episódio que houve no centro aqui no dia daquela chuva, acho que foi segunda-feira. A empresa que faz a cabina, ela fez a cabina aqui no Varginha e ao redor do centro aqui. E tem uma semana que fizeram a cabina, né, e o mato está lá há mais de uma semana. A chuva veio, né, e o mato trouxe todo o mato para a avenida e entupiu todos os bueiros. Então eu queria solicitar ao secretário de obras que retirasse esse entulho, né, esse mato feito pela empresa, porque se chover novamente, não tem dúvida que vai acontecer o mesmo problema. Os bueiros serão entupidos novamente e vai estar trazendo um grave problema para a nossa população. E queria também, novamente, solicitar ao secretário de Saúde que olhasse essa questão da odontologia do município, viu, presidente? Porque
funcionando só o setor de emergência, né? A vereadora Célia, eu liguei para ela, ela me disse que há muito tempo está funcionando só a urgência. Eu achei que tinha começado essa semana, mas quero dar com carinho a prestação de serviço para os pacientes da odontologia, porque infelizmente, né, aquele serviço do dia a dia não está sendo feito, né? Porque eu fiquei sabendo que está até sem luva, dentista, auxiliar de dentista, não atendendo, mandando o paciente voltar por falta de luva. Então é inadmissível, né, que dentistas, profissionais não façam atendimento por falta de luva. Eu acho que, né, uma cidade como Joatuba é uma cidade grande, eu acho que isso não pode acontecer, né? Isso é inadmissível o que está acontecendo, né, no nosso município. Que o secretário tome as providências cabíveis e que retorne o atendimento à população. Obrigado. Vereador Sérgio. Senhor presidente, colegas vereadores, amigos da casa, o presidente, boa noite. Presidente, eu só queria ressaltar, de tantas as questões já falamos de saúde, que quase todas as reuniões ordinárias, essa casa aqui, ela questiona a questão da saúde. De um vereador pede falou assim, nunca se viu tanta reunião que tem a Secretaria de Saúde, mas é engraçado, é verdade, reunião tem demais, mas o bom resultado é que é difícil. E eu fico com dó do gerente da Policlínica hoje, porque cada dia falta uma coisa para o pessoal, o servidor e trabalhando. Falta raio-x, filme de raio-x. E você sabe qual que é a informação, que o pior, que é doloroso ter que ouvir aqui fora? Que a informação para o paciente que o raio-x está estragado. E a cura de uma mentira, porque o raio-x é terceirizado. E a pessoa que é o dono do raio-x, tem uma coisa que ele é muito comprometido com o serviço. Ele nunca deixou a nosso município ficar em falta com a questão de realização de raio-x. Deu problema de manhã à tarde, ele resolve, né? Inclusive, até lá atrás, em questão de filme, ele sempre disponibilizou, buscou, no bolso dele mesmo, e trazia para o município. Então, é mais uma coisa assim, que a gente envolve a Secretaria de Saúde e é deixar bem claro, não é a prefeita, porque a prefeita dele é igual ao secretário de Saúde, mas mais uma vez, ele deixa a desejar em tantas outras, mas faltar filme de raio-x. Sempre falta gazinhas, falta atadura, né? Falta o mínimo do mínimo. Eu estou com dó do gerente, porque vai chegar uma situação, ninguém quer ser gerente ali não, porque não é fácil ser gerente de unidade como aquela. E quem está lá hoje como gerente é uma pessoa de curso, uma pessoa que quer demonstrar serviço, gosta do trabalho, não tem medo do serviço, sabe? Tem que trabalhar, mas com a falta de mão de obra, né? Com os materiais médicos para lá faltando, como é que essa equipe vai trazer bom resultado? Né? Então, assim, é muito delicado, muito delicado. Hoje eu tive que ligar para o paciente, né? A funcionária da secretaria foi muito bacana comigo, mais uma vez, um pedido de exame, o paciente passou, veio no início da noite ontem na Policlínica, pela manhã pediu que ele subisse ao PSE, ele foi, o médico solicitou o exame de urgência. A menina falou assim, ó, mais ou menos 15 dias. Parece que, não sei, o negócio virou, é aquilo que eu falei, parece que roubou a mesma informação. Não muda o questionamento. Um exame de urgência, né, suspeitando de uma nefrolitise. Aí eu pedi ao paciente que descesse, encaminhei ela até a funcionária da secretaria, ela foi muito gentil, prestativa. Então são coisas mínimas, mas são coisas mínimas que levam o óbito ao paciente. E aí eu pergunto, onde está a responsabilidade desse secretário nosso de saúde? Até quando nós temos que suportar um homem como esse de Joatuba? Uma falta de respeito, perdeu totalmente ao respeito do Joatuba. Presidente, é horroroso, é delicado que fala desse papel. Toda semana nós temos que questionar saúde, saúde, saúde. Não sei o que faz assegurar o secretário de saúde desde a nossa cidade hoje, não sei. Eu gostaria até de entender qual a participação, qual o envolvimento que ele tem, que ele não pode sair desse município e trazer outra pessoa que quer demonstrar trabalho, quer demonstrar companheirismo. O delicado que você ouve aí, as pessoas não podem se colocar, mas
lá no posto, roubou uma televisão. Qual a culpa desse enfermeiro dele? Então, assim, até que dia nós vamos, como vereador nesta casa, aguentar o secretário de saúde do nosso município? Eu pergunto para vocês, hoje vai ter uma pergunta para todos nós. O que leva a segurar o secretário de saúde nesse município de Joaçaba? Muito obrigada, presidente. Vereador. Boa noite, colegas, público, presente. A questão da odontologia, Jurandir, fui procurar também, inclusive por uma das dentistas. Não tem material realmente. Ela falou: a gente quer trabalhar, mas não tem material. Está faltando material em várias áreas. Eu não sei, pelo menos eu lembro algumas vezes quando faltava material, trocava com os municípios, tinha alguma, eu não sei como é que a possibilidade de fazer isso, mas às vezes não chega o material no tempo programado, mas não dá para ficar sem material. E o material não é só tudo, na verdade está faltando medicamento também, então é complicado. Isso na policlínica, isso na odontologia. Então essa questão de material, eu não entendo, não sei, mas se antes já foi possível essa troca, essa permuta, eu acredito que deveria, pelo menos num caso desse emergencial, trocar, comprar de urgência, porque não tem condição de você ficar sem luvas para trabalhar. Então é igual assim, às vezes o profissional é motivado, quer trabalhar, igual essa pessoa que me procurou na odontologia, pediu para não citar o nome, mas ela falou: eu sempre trabalhei aqui com gosto, agora estão me pagando para eu ficar à toa. Eu gostaria de trabalhar, na verdade, e eu não tenho condição de trabalhar. Então essa questão do material, tentar perguntar alguma troca, fazer alguma troca com algum município vizinho, não sei, porque isso não pode, a coisa tem que funcionar, não adianta ter profissional. Igual uma coisa que se questiona muito na prefeitura é a questão do impacto da folha. Não adianta você ter profissional, eu acho que até houve um enxugamento dos funcionários e tudo, mas não adianta também você ter um profissional bom, às vezes, e não dar condição para ele. Então, tem que tentar dar condição. Não adianta investir em material humano se você não tem material para a pessoa trabalhar e exercer tudo que ela pode dar para o município. Então, uma solicitação, tentar, se parece que houve um atraso no envio do Estado dos medicamentos, de material básico, de luvas, etc. Troca para o município, arruma emprestado, compra de urgência, mas não pode faltar material. O profissional está sendo pago, ele está sendo pago à toa. Então não tem condição, o profissional tem que trabalhar, tem que produzir, na verdade. E é isso, o que eu falei na última reunião, a saúde é o grande desafio. E por mais que todas as áreas precisam de atenção, o meio ambiente, que o evento até aqui que representa, a questão da capina, que está precisando realmente de melhorar, se entra empresa, sai empresa, nunca tem, eu acho que vai ocorrer o processo de licitação agora, vamos ver se a empresa que entrar, ela corresponda, porque realmente está deixando a desejar. Agora a saúde não dá para esperar, a saúde realmente tem que tomar medidas de urgência, ou trocar, ou fazer compra rápida, não pode deixar faltar esse tipo de coisa. E aí essa é a solicitação, não deixar a saúde parar, igual a odontologia parou, literalmente. Eles estão parados lá. Pelo menos até ontem estava, não sei se hoje funciona. E é isso. Boa noite a todos. Vereador Tete. Boa noite a todos. Vereador, a informação que eu tenho lá de dentro da saúde é que ninguém quer trocar mais. Porque vai pegar empresário florestal, pega, não paga. Aí não adianta, então tem que tomar medida de comprar esse material, porque não tem jeito mais de trabalhar sem ter o material. Então, assim, eu acho que a gente pode até tomar uma providência, chamar o secretário de Fazenda, de comissão aí, e perguntar o que está acontecendo. Porque todo secretário que a gente reclama, eles falam: mandei comprar, não precisa, não compra, aí você vai ver as licitações, cancela a licitação, para a gente saber o que está acontecendo, para ver se a gente pode ajudar nessa parte.
Então acho que a gente podia também tomar a frente disso aí e conversar com o secretário de Fazenda ou administração, não sei qual vai ter que vai dar essa resposta para a gente saber o que está causando, se é falta de dinheiro ou se é morosidade mesmo nos processos. Então, para que cobre essas pessoas que acelerem esse processo. Que eu tenho certeza que a cidade não vai ficar emprestando mais material, não, porque sabe que aí não compra, acomoda, né? Vai emprestar emprestado, precisa comprar. Aí acomoda, não compra. Então as outras cidades não vai ficar também quebrando galho toda vez precisando. Então acho que a gente pode tomar essa providência aí. Sexta-feira, na próxima reunião, a gente chama o convidado, ou o secretário de Fazenda, ou a administração, para tentar esclarecer isso para a gente. Acho que no modo a gente poder dar uma resposta para a população no quarta-feira. Obrigado. Vereador Cícero. Senhor presidente, entraneses, colegas vereadores, funcionários, o presidente, boa tarde, boa noite. Senhor presidente, eu fico pensando aqui, 1 ano e 5 meses que a gente está aqui, sempre falando mal desse secretário. Eu tinha vergonha. Sinceramente, eu tinha vergonha, tinha pedido demissão, saía. Ou então vinha aqui no tribuna, junto com os vereadores, com o povo que está assistindo, e falar assim: ó, eu não faço porque não tem isso, se defender. Ele não tem coragem de se defender. Ele é muito ruim de serviço. Eu, sinceramente, eu no lugar dele, quando me chamaram para ser secretário de obras, se eu fosse secretário, eu estava aqui nessa reunião vendo o que estava acontecendo, o que os vereadores estavam pedindo. Ele, como secretário, ele devia estar aqui também. Concorda? É muito ruim esse serviço. Agora, nós fizemos uma reunião sexta-feira, quinta-feira, pombo para ver para o prefeito, para o chefe do governo, o que estava acontecendo, mostrando o que resolveu. Agora, qual o poder que ele tem? Será que é pirraça? O povo tem que passar por isso? X. Boa noite. Encerrado o trabalho, deixar finalizado a ideia. Eu recebi uma notícia ontem, é muito triste, né? Primeiro foi a Solange, né? Uma excelente funcionária que foi retirada lá do PFD, que atendia tão bem a nossa comunidade, né? Ela trabalha lá mais de ontem, né? Conversando com a Ivanilde, outra excelente funcionária, né? Aqui da nossa cidade, que sempre trabalhou com a população também, não vai mais estar trabalhando lá no PFD, mais uma péssima notícia. Enquanto isso, né? Tem eu acho inadmissível o secretário que traz uma pessoa de Betim para poder coordenar o TFD de Joatuba. É impossível que nós não tenhamos uma pessoa capacitado para poder estar coordenando o TFD de Joatuba. Eu acho isso de uma idiotice sem tamanho. Agora nós vamos abordar a prefeita, né, porque a prefeita nos disse em reunião lá, alguns vereadores estavam presentes, inclusive o nosso presidente Gabriel, ela disse que o pessoal, se não tivesse pessoas gabaritadas no nosso município, aí sim iria trazer pessoas de fora. O que eu vejo hoje é a saúde infestada de pessoas de pet e contagem, muitas pessoas vindo de fora e muitas pessoas de Joatuba, enfermeiras, técnicos de enfermagem, sem trabalhar no nosso município e vindo pessoas de fora. Nosso prefeito garantiu para a gente que iria resolver esse problema, até agora nada, e eu queria cobrar aqui em público da prefeita que ela cumprisse com aquilo que ela disse para a gente na reunião lá no gabinete dela, que não iria aceitar pessoas de fora, iria valorizar o nosso povo, e até agora, infelizmente, continua várias pessoas de Betim e Contagem. Não tenho nada contra as pessoas de outra cidade, mas se em Joatuba tiver pessoas, por que não contratar pessoas daqui? Por que trazer pessoas de fora? Então a prefeita garantiu para a gente, eu continuo aguardando ele, continuo confiando
trabalho